Olá, Shalom, tudo bem com você? Antes de começarmos o episódio de hoje, eu quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros, as empresas que nos patrocinam este canal no original e façam que este canal se torne uma realidade. Aqui vai então o nosso muito obrigado a todos os nossos parceiros, que são eles: Tintas Carforte, com mais de 20 anos de mercado e de história, atendendo a pintura imobiliária, industrial, automotiva e artística. A Carforte tem atuação destacada aqui no Espírito Santo e também na Bahia. Então você já sabe, se estiver pensando em renovar a pintura da sua casa, do seu lar, do seu carro, da sua empresa, conte com a qualidade das tintas Carforte. Sérgio Relojoaria, alianças, relógios, joias em prata, joias em ouro, folheados e artigos para presentes. São 2 lojas em Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, na Grande Vitória. Vai presentear sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seus filhos? Sérgio Relojoaria, em Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. Doces Caseiros Pingo. Acesse o Instagram, Doces Caseiros, tudo junto, _Pingo. Ou ligue para DDD 37 99844 5080. Doces Pingo faz entrega para todo o Brasil. Doce de café recheado com doces de leite, todos os tipos de cocadas, doces de leite ninho com brigadeiro e mais uma centena de doces que você vai amar. Doces Caseiros Pingo. A fábrica fica na cidade de Formiga, em Minas Gerais. Afinal, nem só de queijo vive o mineiro, não é? Chocolates Copenhagen, aquele sabor que te transporta, porque a vida é feita de momentos e cada um deles merece ser celebrado. Surpreenda quem você ama ou simplesmente se presenteie com os deliciosos chocolates Copenhagen. A Copenhagen tem um presente perfeito para cada ocasião, transformando momentos em lembranças inesquecíveis. Visite a loja da Chocolates Copenhagen aqui no aeroporto de Vitória, aqui no Espírito Santo. A Chocolates Copenhagen tem uma linha de produtos kosher, aprovados para o consumo da comunidade judaica em conformidade com os preceitos judaicos. E Interfarma, farmácia e perfumaria, com uma vasta gama de medicamentos, genéricos, similares e produtos de saúde e cosméticos. Visite a Interfarma no aeroporto de Vitória, aqui no Espírito Santo. Interfarma, porque a saúde está em primeiro lugar. Hoje nós vamos falar sobre um texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, que diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Senhor Jesus disse isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É uma declaração do Senhor Jesus sobre a sua identidade e também sobre o seu propósito. Contém termos importantes para a compreensão do cristianismo, como o caminho, a verdade e a vida. A primeira palavra que aparece, que é caminho, no hebraico é derer. Derer. A palavra derer em hebraico significa caminho, estrada, direção. Neste contexto, o Senhor Jesus se refere ao caminho, à direção que leva à vida eterna, que leva a Deus. A segunda palavra é emet. Emet. Emet é a verdade. Em hebraico significa verdade, fidelidade, realidade. O Senhor Jesus se identifica como a fonte da verdade, emet, a verdade que liberta, a verdade que revela a Deus. A terceira palavra é vida. Vida em hebraico é chaim. Chaim. Vida, existência. Jesus se refere à vida plena, à vida eterna que Ele oferece. A frase completa, portanto, indica que o Senhor Jesus é a fonte, é o meio, é o destino da vida e da verdade. Ele é o caminho que devemos seguir para chegar a Deus, a verdade que devemos conhecer e a vida que devemos viver. Vivemos em uma era onde a verdade tem sido distorcida e adaptada conforme as conveniências humanas. Conceitos como
é a minha verdade ou a sua verdade. Ganharam espaço levando a sociedade onde o que é certo ou errado depende da perspectiva do indivíduo. No entanto, esse tipo de perspectiva individual, esse tipo de pensamento, ignora um princípio fundamental. A verdade não é uma construção humana, mas uma realidade absoluta estabelecida por Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que a verdade ela é imutável, é eterna. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas o que significa caminho, verdade e a vida na perspectiva bíblica? Você já parou para pensar nisso? Para compreender a profundidade dessa declaração de Jesus, precisamos voltar um pouquinho ao hebraico bíblico, onde a palavra verdade é expressa no hebraico pela palavra emet. Diferente da compreensão dessa palavra em português, em hebraico, emet, essa palavra carrega um significado teológico, profético e eterno, revelando princípios fundamentais sobre Deus, sobre Cristo e o propósito da vida cristã. A estrutura da palavra emet no hebraico não é apenas um conceito filosófico, mas uma revelação profunda sobre a natureza de Deus e sua obra redentora. A palavra emet, para você ter uma ideia, ela é composta por 3 letras essenciais no alfabeto hebraico: Aleph, Men e Tav. Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, representa Deus como o princípio de todas as coisas, pois o Aleph representa o Eterno, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, aquele que existe antes de todas as coisas. Esse é o Aleph. A segunda letra é Men, é a letra do meio do alfabeto hebraico, representa a conexão entre o princípio e o fim, apontando a revelação progressiva de Deus ao longo de toda a história humana. No hebraico, a letra Men está associada à água, um símbolo de purificação e vida. Men nos lembra que Deus não apenas criou todas as coisas, mas continua sustentando todas as coisas e purificando o seu povo ao longo da história, por mais de 6.000 anos. A terceira letra da palavra emet é Tav. É a última letra do alfabeto hebraico. Simboliza a consumação, a plenitude e o cumprimento do propósito de Deus. Tav é representado por uma cruz, evidenciando o sacrifício do Senhor Jesus como cumprimento da verdade divina. Jesus é o cumprimento da promessa messiânica, a verdade que se revela desde Gênesis e se concretiza na cruz. Portanto, emet é a verdade no início, é a verdade no meio, é a verdade no fim. A palavra emet nos ensina que a verdade de Deus está presente no princípio, no meio e na consumação de todas as coisas. Isso significa que a verdade ela não muda ao longo do tempo, ao longo das circunstâncias. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus se revela como a verdade absoluta, imutável e eterna. Para você ter uma ideia, a palavra emet, verdade, se nós removermos a primeira letra, que é Aleph, lembra que eu falei anteriormente? Aleph. Se a gente tirar a primeira letra da palavra emet, Aleph, restará apenas as letras Men e Tav, que formam a palavra Met. E Met é morte. Met em hebraico é morte. E isso nos dá uma lição profunda. Sem Aleph, ou seja, sem Deus, que a letra Aleph representa Deus, a verdade ela não aparece. Não há verdade, só há morte. A remoção da verdade conduz à morte espiritual e eterna. Quando você rejeita a verdade de Deus, e Jesus é a verdade de Deus, você abraça ideologias vazias que apenas levam à confusão mental e à destruição moral. Quando a verdade é removida, quando você tira a letra Aleph da palavra
Emet, que é verdade, o mundo entra em desequilíbrio. Olha o que diz o profeta Oséias capítulo 4, verso 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Romanos 1, 25 diz que trocamos a verdade pela mentira. O mundo sem a verdade de Deus torna-se um lugar perigoso, um lugar de engano, sofrimento e destruição. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade não é apenas um conceito intelectual ou filosófico, mas é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Aleph, ele é o princípio, o criador de todas as coisas. Ele é o Men, a conexão, aquele que nos purifica e nos sustenta. Ele é o Tav, a consumação, o cordeiro que foi imolado e voltará para reinar. A palavra Emet, que é verdade em hebraico, nos ensina que a verdade não é relativa, mas absoluta e eterna e fundamentada em Deus. A palavra Emet está espalhada em toda a Bíblia e não é uma coincidência. E também não é acidental. Ela representa a assinatura de Deus, garantindo que tudo o que ele fez foi estabelecido sobre a verdade. Mais uma curiosidade para você. A palavra Emet, que é a verdade, está espalhada em toda a Bíblia. E não é uma coincidência, nem acidental. Ela representa a assinatura de Deus, garantindo que tudo o que ele fez foi estabelecido sobre a verdade. Vou dar um exemplo. A primeira frase da Bíblia, Bereshit bara Elohim. A palavra Bereshit, que é no princípio, a última letra de Bereshit é Tav. A segunda palavra, melhor dizendo, de Gênesis 1, verso 1, é Bará, o verbo Bará. E a última letra de Bará é Aleph. A terceira palavra é Elohim. Bereshit bara Elohim, lembra? E a última letra de Elohim é Men, ou seja, são as mesmas palavras da palavra verdade, Emet, que é Tav, Aleph e Men. Essas três letras formam a palavra Emet, que é verdade. Ou seja, desde o primeiro versículo da Bíblia, Deus já nos revela que tudo que ele faz está fundamentado na verdade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus veio ao mundo para ensinar a viver na verdade, ensinar a verdade, defender a verdade. Em Apocalipse 19:11, diz: Jesus aparece montado em um cavalo branco e o seu nome é fiel e verdadeiro. Isso nos ensina que a verdade reinará no final dos tempos e todos aqueles que rejeitam a verdade serão confrontados pela verdade. A verdade não é apenas uma ideia, mas a verdade é a essência de Deus. E como servos de Deus, temos um chamado para conhecer, viver, defender e proclamar a verdade. E o primeiro passo é conhecer a verdade profundamente, porque se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Mas voltando a caminho, verdade e vida, essas três palavras hebraicas, elas se tornam um código hebraico que o Senhor Jesus queria dizer. Mas que código é esse? Você poderia perguntar. E o que Jesus queria realmente dizer quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida? Então nós vamos pegar esse texto para uma tradução no hebraico agora, para nós vermos o que significa isso realmente no hebraico. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse texto, essa frase, esse versículo em hebraico, ele é assim: Vayomer elav Yeshua anohi aderer ve'ain emet de... Vou repetir. Esse texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no hebraico, está assim: Vayomer elav Yeshua anohi aderer ve'ain emet de Haim. Emet é verdade, Dere é caminho, Haim é vida. Para a gente saber qual é esse código hebraico que Jesus diz aqui, nós precisamos entender que o hebraico tem muitos acrônimos. Mas o que é acrônimo? Acrônimos são abreviações. Por exemplo, aqui no Brasil, RG é Registro Geral, CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, IPVA, IPTU, esses são vários, não é isso?
No hebraico também é assim. Temos esses acrônicos, o nome disso é acrônico, abreviações. Muito bem. Mas qual o acrônimo que Jesus diz aqui nesse texto de João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra verdade em hebraico é emet. E a primeira letra de emet é aleph. A segunda palavra é vida, Raim. E a primeira letra de Raim é het. E a terceira palavra é caminho, derer. E a primeira letra de derer é dalet. Quando você pega essas três letras, aleph, het e dalet, ela forma uma quarta palavra. Que palavra é essa? É errad. E o que quer dizer errad? Errad quer dizer número 1, único. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Quando Jesus fala isso, nessa ordem dessas palavras, então essa palavra errad, ela é formada. Eu sou o aleph, eu sou o tav, eu sou o het. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Porque quando você junta aleph e tav, forma essa palavra, primeiro e último. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tav é a última letra. Portanto, Jesus é o número 1, ele é o primeiro, ele é o último também. Algumas pessoas podem dizer, isso é uma coincidência. Não, não é uma coincidência. Eu acredito que foi premeditado por Deus. E esse é o código que Jesus queria deixar bem claro para nós quando ele fala em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E tem mais um aqui para você, tá bom? Você sabia que a palavra amém, ela também é um acrônimo? Sabia? Mas isso eu vou falar no próximo episódio, tá bom? O que você achou? Gostou? Então deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, tá bom? Indica o nosso canal para que outras pessoas possam participar. Envie o link desse canal, desse estudo, desse episódio para as pessoas que você gosta também, para que elas sejam abençoadas e conheçam um pouquinho do hebraico também. Muito bom ter você aqui conosco. Shalom e até o próximo episódio.